Hoje eu fiz uma pergunta. Na verdade é uma coisa que já penso faz algum tempo, que é: qual vai ser o meu papel como nutricionista nessa época da IA? Por quê? Porque se você souber fazer um bom prompt, a IA ela faz uma dieta legalzinha, não é ruim não. Eu nunca desmereci, porque eu vejo que tem alguns profissionais que desmerecem, talvez por medo de perder cliente, alguma coisa assim. E eu não faço isso, eu acho bom. Às vezes eu uso a IA, claro que eu gosto de usar ela como um guia, né? Não acho que ela ainda substitui o nosso pensamento mais crítico, né? Mas ela dá um guia muito bom e assim, ela faz a parte chata, né? Ficar contando as calorias e tudo mais. Se você tiver a tabela TACO disponível e você subir ali no chat GPT, você vai ter algo bem preciso, né? Então facilita bastante. Mas se existe já hoje a IA, porque mesmo assim a gente está vendo uma pandemia de obesidade? Porque talvez assim, a IA ela vai te dar aquela informação genérica e talvez depois de uma semana você já vai ter até esquecido aquilo dali, né? É igual, pelo mesmo motivo que várias pessoas até iam no nutricionista no passado, pegava a dieta, a informação e simplesmente voltava a engordar ou às vezes nem emagrecia. Porque eu acredito que para a maioria das pessoas o que falta não é informação, né? Já faz algumas décadas aí que o que não falta pra gente é informação. Na verdade é o oposto, a gente tem um excesso de informação. O que falta muitas vezes é um pouco de clareza do que a pessoa quer da vida, pra ter aquela sensação de que o esforço vai valer, vai ser recompensador, né, o resultado do esforço dela. Porque muitas vezes ela acaba se guiando por valores que não são delas. Hoje a sociedade valoriza mais, por exemplo, a saúde, a aparência. Eu não acho isso tudo ruim, mas às vezes a pessoa ela está desejando aquilo porque as outras pessoas desejam aquilo, mas não é algo que é dela. E aí a chance dela sustentar isso é muito pequena. Então talvez essa falta de alinhamento dos valores próprios dela, né, com os objetivos dela, com o estilo de vida que ela está tentando aplicar ali. Mas também nós somos seres sociais. Então a gente é produto do nosso contexto. A gente vive numa sociedade hoje que isso aqui não é nem uma crítica política nem nada do tipo, mas nós vivemos numa sociedade capitalista e isso significa o quê? Você aumentar ao máximo a eficiência e o lucro. E geralmente isso significa você extrair o máximo de recursos que algo pode te oferecer. Por exemplo, um terreno. Então, quem vai cuidar da terra ali, quem vai usar a terra, não é cuidar, quem vai usar a terra para produzir alimento, vai querer fazer isso no maior grau possível. Só que geralmente a consequência disso é você ter um empobrecimento do solo. Então nós temos hoje, por exemplo, alimentos menos nutritivos, o que pode até fazer a gente comer mais, porque está faltando ali alguns nutrientes. E além disso, nós também vivemos hoje numa época que quase todo mundo tem uma dieta baseada em processados e ultraprocessados, que são feitos, né? Tem uma engenharia ali por trás para eles terem mais açúcar, mais gordura, mais calorias, né? Consequentemente, e tem pouco nutriente. Então você vai ter uma pessoa ali obesa, subnutrida, malnutrida, né? Então a gente tem essas questões. A gente vive num ambiente que, como todos os alimentos são menos nutritivos e são mais calóricos, por causa que é um modelo de negócio que é mais viável hoje. E a parte desse contexto também são as pessoas. E aí é nessa questão que a IA também acaba não conseguindo agir, porque ela não é uma pessoa. Então, por mais que ela pode nos trazer conhecimento, como o Google trazia conhecimento, e ela pode facilitar nosso trabalho, como um funcionário ou um profissional que a gente contrate vai facilitar nosso trabalho. Por exemplo, você não é da área, você não precisa calcular a sua dieta. Você já podia contratar um nutricionista antes e hoje você pode talvez usar na IA para calcular as calorias. Porém, isso não muda contexto, né? O seu contexto de vida, né? E a IA, uma coisa que ela não consegue, ela
te dar respostas, mas nem sempre ela vai conseguir te guiar para quais perguntas você deveria estar se fazendo. Mesmo você jogar lá, que pergunta deveria estar fazendo, ela não é tão boa nisso, por quê? Porque aí você tem que trazer o seu ponto de vista subjetivo, que não genérico. A IA, ela é uma leitura genérica de toda a informação disponível. A gente tem que fazer uma curadoria do que tem de melhor. A gente tem que colocar o nosso próprio gosto, vamos dizer assim, das coisas, a nossa seleção. Então, como que eu seleciono livros, informação, como eu uso essa informação, isso é uma coisa um pouco mais, ainda é uma coisa mais humana, né? E o humano, ele talvez vai ter esse tato de, além de você criar uma comunidade ali de pessoas com o mesmo objetivo, você vai criando esse elo de um conhecer o outro e conseguir ver o que aquela pessoa está precisando para atingir o objetivo dela. Então, um olhar mais fino do que falta, talvez, por que ela não está motivada, por que ela não está tendo resultado, até porque cada corpo reage de uma forma, duas pessoas em situações iniciais parecidas, fazendo a mesma dieta, podem ter respostas diferentes, né? E aí a gente vai construindo, tecendo o quê? Significado. Porque a nutrição, quando a gente pensa em calorias, é uma coisa matemática, que você poderia fazer com uma calculadora, com a IA, qualquer coisa. Só que a gente tem algumas outras ideias muito interessantes para explorar, que é, por exemplo, o localismo. A importância de você sempre dar prioridade para o comércio local, não só de alimentos, para você ter um país forte, uma economia mais forte, mais bem estruturada. E assim também você vai entender melhor a qualidade daquilo, porque você está próximo da produção. E é um modelo de trabalho interessante para quem tem medo, às vezes, de ser substituído pela IA, tal. Se for o tipo de cultura que a gente está priorizando, né, de você o localismo, o Gustavo Cerbasi fala uma forma bem legal sobre isso. A nutrição pode ser aliada a isso, também a gente fortalecer os agricultores locais, o comércio local como um todo, a gente priorizar alimentos com um solo, manejo do solo mais adequado, e todas essas pequenas estratégias que a gente pode estar fazendo para trazer um pouco mais aquele senso de comunidade, de conhecimento, né, e de ligação humana, né? Porque ao longo das eras a gente não pensava muito sobre a comida, a gente comia o que tinha, mas mesmo assim a busca pela comida, o cultivo da comida, meio que desenhou o destino da sociedade, né? O tipo de cultura ali que você tinha, agricultura que você tinha, determinada o tipo a forma de pensar das pessoas. Por exemplo, no Oriente, como eles tinham muita cultura do arroz, que era um trabalho coletivo e muito minucioso, eles se tornaram um pouco mais perfeccionistas, porque se eles errassem naquilo ali, talvez a aldeia toda ia passar fome, né? Então, a comida, ela não é só questão de você comer pela função, mas ela envolve todo um ecossistema de como, no nosso dia a dia, de como a sociedade se moldou. E a gente pode usar isso como instrumento para voltar a direcionar a sociedade para um formato um pouco mais humanizado, um pouco mais tolerável, sustentável, né? Questão de a segurança dos trabalhadores, né? Da saúde dos trabalhadores, a preservação do solo, né? Evitar esse empobrecimento do solo, fazer talvez cadeias de produção e de entrega mais curtas, né? Por usar o localismo, então você vai ter menos gasto com transporte, também menos poluição, valorizar mais a cultura local, várias questões assim que a gente fica até menos fragilizado. Por exemplo, hoje com grandes centros que distribuem quase para uma região inteira, se você tiver algum problema naquele centro, parte da população pode ficar sem acesso à comida. Agora, se for algo mais descentralizado, mais local, você vai estar mais protegido. Mesmo que tiver algum acidente na cadeia, você não vai ficar sem todos os recursos, vai ficar talvez sem um e outro só. Então, quando a gente começa a olhar a nutrição de uma forma mais ampla, assim, a gente vai vendo ela num sistema mais ecológico, talvez em nível nacional até, a gente vai vendo a importância de a gente fazer uma melhor seleção de escolha no nosso dia a dia. E aí, nessa questão que eu acho que o profissional da saúde como um todo e o nutricionista entra mais para quem está buscando esse estilo de vida, não só para a preservação da própria saúde e aumento da própria longevidade, mas para criar um ecossistema de vida que também seja mais saudável e longevo. E eu não sei se, assim, só que eu acho uma parcela bem pequena da população que está preocupada com isso, né? Não é
o tipo de trabalho, eu acho que mais vai atrair pessoas, né? Acho que a maioria está procurando receita, como emagrecer e tudo mais tal. Mas por mais que a maioria esteja procurando isso, é muito fácil achar isso. E é justamente isso que a IA pode fazer. Agora, essa outra parte que eu me preocupo mais, ela talvez seja uma demanda menor, mas também é algo que acho a necessidade, assim, tem uma demanda de pessoas preocupadas menor, mas a necessidade disso é grande e tem poucas pessoas preocupadas com isso. Mas pode ser que eu não esteja tão sozinho assim. Então, se você se interessa por isso, deixa um comentário, compartilha esse vídeo e me manda qualquer dúvida que você tiver, algo que você achou que ficou faltando nesse vídeo, algo que achou interessante, e a gente segue por aqui. Abraço!